Listo, ahí voy a iniciar la grabación. Sí, allí acaba de dejar el enlace el profe Beraldo, el enlace a la revista Patriter, que es la revista que ahorita menciona ahora en la presentación que haga del profesor. Bien, entonces, bueno, son las 5:06, vamos a empezar para ser puntuales con el tiempo. Voy a hacer aquí una breve presentación, si me permiten. Pues en primer lugar, pues hay un epígrafe, decir que esta conferencia o diálogo con el profesor Everaldo da Costa pues se da en el marco de la maestría en geografía de la Universidad del Valle y del seminario de investigación en trabajo de profundización 3, que en este semestre pues coordino yo. En ese marco pues tendremos la presentación. Hay un epígrafe que yo he colocado, Everaldo y todos, en el programa del curso, que es una cita de Borges, de un libro que tiene Borges en el libro Atlas de 1984, que tengo que estar aquí admitiendo, bueno, a los compañeros que van llegando. El libro de Borges dice, es un apartado que tiene que ver con la idea de conocer, ¿no? De descubrir. Es algo lo que nos va a hablar el profe Beraldo esta noche, noche en Brasil, tarde en Colombia. Dice Borges, descubrir lo desconocido, espérate que admitiendo aquí, bien. Dice Borges en Atlas, en el prólogo, descubrir lo desconocido no es una especialidad de Simbad, de Érico el Rojo o de Copérnico. No hay un solo hombre que no sea un descubridor. Empieza descubriendo lo amargo, lo salado, lo cóncavo, lo liso, lo áspero, los 7 colores del arco, perdón que van pidiendo admitir, vale, los 12 colores del arco y las 20 y tantas letras del alfabeto. Pasa por los rostros, los mapas, los animales y los astros. Concluye por la duda o por la fe y por la certidumbre casi total de su propia ignorancia. Esa era la primera epígrafe de Borges, y el segundo, uno de Ítalo Calvino, de Las ciudades invisibles, de 1970, en su página 46, dice, Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta Kublai Khan, el emperador tártaro. Dice, el puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde, sin piedras no hay arco. Bien, dicho esto, quiero hacer una breve presentación. Hoy nos acompaña el profesor Everaldo Batista da Costa, a partir de un artículo que ya leyeron los estudiantes de la maestría en geografía, como es Geografía, Método y Singularidades, revisadas en lo empírico. Una breve presentación del profesor Everaldo. Dice que él es egresado de pregrado en geografía de la Universidad de Sao Paulo, también de allí mismo se egresó como maestro en geografía, y doctor también de la misma universidad. También decir que es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Brasilia, en Brasil. Es además editor de la revista Patriter, de la que entiendo es fundador, o revista latinoamericana y caribeña de geografía y humanidades, del cual el profesor ya dejó el enlace en el chat, por si quieren revisarla, quieren mirarla. Decir además que los temas que trabaja en la Universidad de Brasilia son geografía urbana, teoría, métodos en geografía, geografía de colonialidad en América Latina. Es editor, como decía, de la revista Patriter y ha sido profesor invitado en universidades de Perú, México, Costa Rica, Panamá y Cuba. Finalmente decir que promueve y es uno de los directores del tercer coloquio latinoamericano sobre urbanización y patrimonialización, que se celebrará este año en Guadalajara, perdón, el 2022 en Guadalajara,
Ahora les dejaré el enlace del coloquio también en el chat por si están interesados. Decir que ya se han sucedido 2 coloquios anteriormente, el primero en Ciudad de México, el 2017, el segundo en Brasilia, en el 2019. Pues dicho esto, agradecer al profesor Everaldo por su generosidad, por su tiempo acá con nosotros y esperemos disfrutar de su charla, que sea útil para todos los proyectos de investigación que adelantamos en las maestrías y en los doctorados, pues en la Universidad del Valle como en la Universidad de Caldas también. Entonces, Everaldo, un abrazo fuerte, mi gratitud por estar con nosotros y bueno, el auditorio es tuyo, tendríamos 45 minutos, 1 hora para que cuentes un poco la presentación y luego tendríamos un tiempo para hacer unas preguntas, un diálogo contigo, con los estudiantes. Adelante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro. Para mí es un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Comento que me emociona mucho poder hablar un poco de esta investigación, sobre todo por la historia que está por detrás de este trabajo. El coautor, Francisco Capuani Scarlato, como comentaba antes de empezar esta charla, foi mi tutor de maestría, de doctorado y de licenciatura. Entonces, de hecho, Scarlato es una persona fundamental en mi formación y he tenido la oportunidad de, en diálogo con Scarlato, escribir este texto. Bueno, me gustaría comentar que empezar diciendo, sobre todo, o para los estudiantes de maestría ou de doutorado, que há uma grande dificuldade entre os estudantes em geral em manejar o método. O que passa é que muitas vezes partimos de um a priori del método, pero em verdade, lo que nos conduz em la investigação em geografia é lo empírico. E muitas vezes, ou por prejuízos epistêmicos, ou por um desconhecimento mais amplo de los métodos, trabalhamos detidamente com um único método e utilizamos este método em todo tipo de investigação. Então, por exemplo, podemos dizer que há uma perspectiva em que se intenta explicar os fenômenos espaciais desde o marxismo e se centra em marxismo ou em la dialética enquanto método para explicar todos os fenômenos. Creo que o esforço que devemos fazer é inverter a lógica em la investigação, muitas vezes. Ou seja, é partir de lo empírico para revisar a teoria, para revisar os conceitos e para verificar em que perspectiva o método será assumido. As hipóteses em geografia são hipóteses empíricas. Quem disse isso foi Armando Correa da Silva, um grande geógrafo da Universidade de São Paulo, que ha falecido em los anos 2000. De hecho, recomendo que busquem textos de Armando Correa da Silva em la internet. De hecho, foi um grande geógrafo e ele assegurava que, de hecho, isso está citado em este artículo. Armando Correa da Silva dizia que, de hecho, em geografia, nossas hipóteses são empíricas. E, por um desejo de dar densidade à discussão geográfica, muitas vezes pecamos porque olvidamos a importância de lo empírico. Em um contexto de pandemia, por exemplo, que temos que adotar perspectivas metodológicas específicas para lograr defender a maestria no próximo ano, em um contexto de pandemia que não podemos fazer trabalho de campo, temos um grande reto aí. Porque o trabalho de campo é insubstituível, efectivamente. Pero temos que construir alternativas.
obviamente que não vamos ponernos em risco em um contexto de pandemia, pero devemos reconhecer que o trabalho de campo é a base da ciência geográfica. Eu, quando imparto geografia urbana, aqui na Universidade de Brasília, de 18 classes, 3 são em el salão. As outras 15 classes são em trabalho de campo. São classes de campo. Eu denomino classes de campo. Aí está escrito em esse texto. Em geografia humana aplicada e geografia urbana, eu adoto a perspectiva de inúmeras salidas de campo, además dirigidas por los estudiantes sobre mi supervisión, para estimular a los estudiantes a buscar, por meio del paisaje produzido, por meio del território ordenado, la geografia. E aí está uma clave fundamental que vai distinguir a geografia de las demás ciências sociales. Los fenómenos y los hechos geográficos se constituyen una perspectiva de la producción de los paisajes y el ordenamiento del territorio. Capturamos fenômenos, capturamos hechos espaciales por meio do paisaje produzido ou do território ordenado. Não é uma preocupação antropológica. Não é necessariamente uma preocupação sociológica. É uma preocupação geográfica. Bueno, nesse sentido, há muitos equívocos em geografia em uma dimensão de considerar, por exemplo, la cartografia, la geografia. O el SIG, la geografia, são instrumentos de análises geográficas. Pero muitos consideram a cartografia como a base para o estudo geográfico, pero não. A cartografia, o sistema de informação geográfica, são instrumentos para a análise de los geógrafos e las geógrafas. Isso é fundamental. Parece óbvio, pero não é óbvio, porque muitos estão confundindo e trabalhando, e muitos dizem que se não há cartografia, não há geografia. Escutamos isso aqui e allá. Ouvimos isso às vezes, pero é uma mala interpretação da geografia em minha perspectiva. Ou seja, devemos considerar que há uma ótica, então, de um instrumentalismo em geografia, uma razão instrumental que está em el âmbito de uma lógica formal. E Lefebvre, Henri Lefebvre, na década de 40, publica Lógica Formal, Lógica Dialéctica, e explica exatamente que a lógica formal, ou seja, os dados, lo empírico, lo que involucra a dimensão de la estatística, é o primeiro momento de la investigação. Pero o grande problema é quando quedamos em este primeiro momento de la investigação, que são os dados, que é o trabalho de campo. O trabalho de campo é estrutural em la investigação, pero não podemos quedar tampouco em los dados coletados em el trabalho de campo. Porque senão vamos adotar uma coerção técnica da realidade. E aí está um grave problema. Realizar uma coerção técnica da realidade. E olvidamos a dimensão do visível e do invisível em la investigação, porque em verdade o que buscamos não é visível. O paisaje produzido, então, é um momento da realidade. E se não reconozco que o paisaje constitui-se em um processo, eu sou incapaz de compreender o contenido do paisaje. Estou em búsqueda do contenido do paisaje e não do paisaje
visible, sino del contenido del paisaje. Sino yo me quedo em uma dimensão do instrumentalismo e de um conhecimento objetivo que se apregou desde o século XIX com o positivismo, que se recupera com os modelos matemáticos, uma perspectiva que vem com neopositivismo. E, además, ou seja, por um lado, temos um instrumentalismo empírico, então, pero simultaneamente ocorre com outro grupo de geógrafos um idealismo metafísico. Um idealismo metafísico em uma dimensão onde as ideias têm certa autonomia em relação à realidade. E é um grande equívoco. Eu estou colaborando com uma tese de doutorado em outro país, não em Brasil, e neste momento estou em um debate com o comitê que preside o estudante, a tese. Por quê? É um grupo de colegas de outras áreas e me invitaram e estão trabalhando com entropia, com o debate da entropia urbana, que involucra a lógica formal, e a tese não camina para uma análise del território na perspectiva de los usos, de la apropriação, e o sujeito desaparece na investigação. A sociedade, os grupos sociais, a sociedade desaparecem em la investigação. O território se cambia em um dado. E aí estou em um grande dilema, estou em debate com o comitê, porque ou incluímos uma perspectiva del território usado, del território apropriado, e não del território como recurso econômico ou um dado econômico. Se o comitê não aceita minha sugerência, eu não vou me quedar neste comitê porque não posso firmar essa tese. Porque é uma tese que está embebida de uma dimensão instrumental que não é empírica, pouco, é meramente instrumental, donde os modelos matemáticos dizem que é a cidade. Isso é muito grave. É muito grave. Ou seja, não teremos uma tese, sino um relatório técnico pautado em modelos matemáticos. Estou nesse dilema com esses colegas de outro país. Bueno, e há problemas que se arrastram desde o século XIX com a cisão ou com a separação entre filosofia e ciência, que involucra as dicotomias teoria prática, alma, corpo, pensamento, objeto. São dicotomias que aparecem incluso na investigação, como nas teses de maestria e de doutorado, por exemplo, quando o estudante apresenta seu primeiro capítulo da tese como um capítulo teórico, se hace um estado del arte aí, e depois os outros capítulos estão involucrados com a perspectiva da análise empírico, a la búsqueda del objeto, etc. Pero hay un grande equívoco aí também, porque se separa a teoria de lo empírico. E os estudantes têm uma dificuldade enorme, incluso professores, uma dificuldade enorme de compreender que se deve retroalimentar permanentemente teoria e empiria e teoria, em um movimento que é um movimento dialéctico. Esse exercício é um exercício de método central, não somente na geografia, sino nas ciências sociais. É impossível. Mira, por que temos perspectivas distintas do território? Por que temos perspectivas distintas tão variadas do paisaje? Porque alguns trabalham o espaço geográfico em uma perspectiva geométrica, que é uma heresia em la geografia. O espaço geográfico não é o absoluto.
El espacio geográfico no es el cartesiano. El espacio geográfico no es el geométrico. El espacio geográfico es una categoría de pensamiento. Es una categoría filosófica desarrollada desde la geografía. El espacio geográfico es la categoría que posibilita acercar de la ontología que involucra el propio espacio. El espacio geográfico es la totalización de la sociedad. El espacio geográfico es el movimiento de la sociedad. Y muchos trabajan el espacio geográfico en una perspectiva empírica. Y no es eso tampoco. ¿Cómo se realiza el espacio geográfico? El espacio geográfico se realiza por medio del paisaje produzido. El espacio geográfico se realiza por medio del ordenamiento territorial. El espacio geográfico se realiza por medio de los usos del territorio, los usos corporativos del territorio, pero también los usos populares del territorio. E aí está um princípio de método geográfico, del método geográfico. Ou seja, a partir de uma dimensão, de um conhecimento profundo do espaço geográfico enquanto um ente categórico disciplinar, é possível, de hecho, pensar a operação do método desde a geografia, onde o espaço geográfico é categoria de pensamento que se realiza por meio de los conceptos de paisaje, de território. É uma questão básica em geografia, é uma questão que para nós outros em la maestria, los estudiantes, é fundamental que se maneje muito bem, de hecho, para se acercar ao máximo de la realidade. Então, os métodos desde a filosofia, e aí é outro dilema que vivimos, porque em muitos casos, Milton Santos já dizia isso, em Latinoamérica, estamos nos tornando rehenes, se diz? Sí, está bien, rehenes. Rehenes, gracias. Em Latinoamérica, nos tornamos rehenes de uma perspectiva geométrica do espaço. Temos que avançar em relação a isso. Milton já dizia isso na década de 80, 70, 80. Então, os métodos, a dialéctica, o existencialismo, a fenomenologia, o estruturalismo, a hermenêutica, o próprio ecletismo pós-moderno, são incompatíveis com o instrumentalismo. Porque muitos falam de método trabalhando com instrumentos de análise, que é uma perspectiva científica. Pero, em geografia, não podemos olvidar o método em la perspectiva filosófica. É isso que me gostaria invitá-las a pensar a dimensão do método em uma perspectiva filosófica. Por quê? Quando leemos um artículo, um texto, devemos sempre questionar qual é a matriz filosófica que este autor trabalha em la dimensão de sua construção do pensamento e como revisa os conceitos desde lo empírico. Ou não hace isso? Ou seja, quando leemos um artículo, um texto, uma tese, eu quando sou invitado a uma tese de maestria ou de doutorado, é uma questão que intento compreender o exercício que ha hecho o estudante de deixar que eu busco compreender se o estudante de hecho tem muito claro donde parte ou donde ele chegou na perspectiva do método filosófico, que é diferente de fazer um discurso sobre o método filosófico. Não é isso. Não é fazer um discurso sobre a dialética, não é fazer um discurso sobre a fenomenologia, sino operar os conceitos.
cómo se opera el concepto y ese estudiante tiene claridad de la matriz filosófica o de la matriz del método que fundamenta este concepto. O sea, pensemos em um paraguas enorme. E temos o próprio paraguas, ou a parte mais de arriba, como o método. ¿Eh? E abaixo vamos ter em escalas. Bueno, temos o método arriba. Abaixo outro paraguas mais chico, que corresponde a la teoria. Mas abaixo temos outro paraguas que corresponde a los conceptos. Mas abaixo vamos ter outro parágrafo que corresponde a los procedimentos metodológicos. Devemos ter muito claro isso em la investigação de maestria. Eu imparto um curso em la Universidade de Brasília, em pós-grado, que é teoria e método. Os estudantes têm que sair de teoria e método sabendo operar essa perspectiva del método a los procedimentos metodológicos. Reconhecendo que o método está em nível, em geografia, está em nível de la dimensão filosófica del método e não em la dimensão instrumental del método, porque se confunde. E qual é o grande problema de las investigações em geografia, em las teses, em los artículos e etc.? Es que se queda em el método como sinônimo de procedimentos metodológicos. Isso é grave. Estamos olvidando a filosofia, que é a madre de las ciências. Eu sempre comento com meus estudantes que eu não sou filósofo, não tenho pretensão a filósofo. Sou geógrafo e amo a geografia. Pero reconozco que a matriz de la geografia, de la antropología, de la sociología, está en la filosofía. Porque a diferença de abordaje sobre o espaço geográfico está em como o autor maneja o método. Por exemplo, um autor neopositivista trabalha o espaço geográfico em uma perspectiva cartesiana. Um autor dialéctico, existencialista, que é meu caso, vai pensar o espaço geográfico totalizado a partir das interações sociais. Um autor estruturalista vai pensar o espaço geográfico em uma dimensão sistêmica. E temos que ter claro isso, porque se não leemos os artículos e não sabemos... Bueno, muitos los escrevem sem saber exatamente o que está escrevendo desde o ponto de vista do método. E não anuncia, además não anuncia. Vou repetir, não é uma questão de fazer um discurso do método, sino de operar o método. Porque não sei se alguém está fazendo um debate em la tese sobre o método, mas aí é uma tese em epistemologia, por exemplo. Mas se é uma tese que está em la óptica de la geografia agrária, ou de la geografia urbana, ou de la geografia política, a questão não é fazer um discurso do método, sino saber operar o método. Eu trago este mapa justo para contextualizar minha preocupação com o empírico. É um mapa onde eu ubico los cerca de 50 sitios que nos últimos 6 anos, esse mapa, em verdade, é hasta 2019, antes da pandemia. São sítios que estou investigando, alguns analisados a profundidade, outros para uma generalização, justo para fomentar minhas preocupações teóricas, conceptuais em geografia, ou seja, desde lo empírico. E aí tenho um projeto de investigação
Se alguém tem interesse, eu posso enviar os resultados deste projeto. Depois me envia um correio para everaldocosta@unb.br. Está em el artículo mi correo. Podem enviar o correio que eu envio os resultados que já tenho deste projeto. Bueno, e aqui entra em outra questão muito importante em geografia e que seguimos todavia com dúvidas, operando de maneira equivocada em alguns trabalhos. Por exemplo, são as clássicas dicotomias em geografia. A dicotomia espaço-tempo. A dicotomia espaço-sociedade. A dicotomia, e essa é gravíssima, sociedade-naturaleza. Quando manejamos essa dicotomia sociedade-naturaleza, temos que regressar e aprender com os indígenas a dimensão de uma natureza que empieza em el sujeito. A perspectiva cosmogônica indígena, o saber indígena, é um saber que nos ensina muitíssimo sobre o próprio espaço geográfico em uma dimensão dialéctica, donde el cuerpo, el alma, el sujeto y el mundo se constituyen una unidad, efectivamente. Outra dicotomia clássica em geografia, a geografia física, a geografia humana. E com essas dúvidas, com estes problemas de dicotomia, a manipulação como método científico vai recusar, rechazar a ontologia, alejando-se del ser del espaço. Porque, ao fim, estamos todos, ou devemos estar todos preocupados com o ser del espaço. O contenido essencial del espaço. As contradições internas que representam determinado paisagem produzido. Essas contradições não são imediatamente identificáveis. E aí está o interessante em geografia, a possibilidade de desvendar as contradições sociais por meio do paisagem produzido, compreender as contradições, as intencionalidades, os choques de contradições desde o ordenamento territorial, ou a perspectiva vertical de regionalização do território nacional, por exemplo. Há intencionalidades em la ótica de la regionalização do território nacional. E nesse sentido, o geógrafo, a geógrafa, estarão preocupados com o ser do espaço. E se esse geógrafo ou essa geógrafa tem uma dimensão de um espaço apartado do tempo, de um espaço apartado da sociedade, de um espaço apartado da natureza, esse geógrafo estará contribuindo para generar, todavia, mais contradições. Nosso papel social em la sociedade é um papel de hecho de primeira ordem, considerando o saber geográfico como um saber que totaliza a interação sociedade-naturaleza. Então, a geografia, alguns dizem que têm dificuldade de dizer que é a geografia. De uma maneira, creio ser didática, eu digo que é a geografia. Para mim, a geografia é uma ciência social crítica de las representações espaciais de las contradições. Assim defino a geografia, como uma ciência social crítica de las representações espaciais de las contradições. Ou seja, estamos perseguindo as contradições sociais, denunciando as contradições sociais e, además, proponendo alternativas para superar as contradições socioespaciais. Temos um reto, um desafio de hecho que é importantíssimo para a sociedade em que vivimos. Não somente de denúncia, sino também de proposição.
propositura. Então, essa interação sociedade-natureza como uma simbiose efetiva, de la qual a geografia se debruça, está preocupada, em verdade, será compreendida por meio de los fenômenos geográficos. Os fenômenos geográficos que sintetizamos por meio do território, por meio da região, por meio do paisaje. Fíjate que muitas investigações de maestria e de doutorado, os estudantes desarrollam a investigação, por exemplo, a investigação sobre a produção do espaço urbano, ¿no? E se habla de la produção do espaço urbano, pero preguntamos, ¿dónde está la categoria ou el concepto geográfico que es manejado en esta investigación? Hablar de la produção del espaço urbano por sí não necessariamente caracterizará um estudo geográfico. La pergunta é: se estudio la produção del espaço urbano em uma perspectiva lefebvriana de la geografia crítica, qual é o conceito geográfico operado e revisado desde lo empírico? Ou seja, se eu não manejo um conceito em uma investigação, um conceito geográfico, espaço urbano não é um conceito geográfico. O espaço urbano é um hecho espacial. Temos que ter claro que é um hecho e que é um conceito. E muitos pensam que o espaço urbano é um conceito geográfico. Isso não é um conceito geográfico. É um hecho espacial. E se habla em território como hecho e se confunde o território como hecho e o território como conceito. Em la investigação, em um determinado momento, o território será um hecho. Pero em um salto, alcançaremos o território como conceito, desde lo empírico. A contribuição desse artículo é justo invitar os estudantes. Escrevi esse artículo pensando em los estudantes. Escrevimos pensando em los estudantes, incluso porque é um artículo que vem da experiência de trabalho de campo com os estudantes em São Paulo e em Brasília. Bueno, então, temos que ter consciência, estudando a questão agrária ou a produção do espaço urbano ou os conflitos políticos, que a existência geográfica é subsidiada por el espaço. A existência é subsidiada por el espaço geográfico que se traduz em paisagem, que se traduz em território usado. O conceito de território usado foi proposto por Milton Santos em el año de 2000 e se encontra na internet seu artículo escrito com seus estudantes Maria Laura Silveira, Flávia Green e outros que foram seus estudantes, hoje são doutores, e se encontra aí um texto em português que se denomina o papel ativo da geografia, em português. O papel ativo da geografia. O papel ativo da geografia. E neste artículo é um manifesto por el território usado. Pero em outros trabalhos se encontra o conceito de território usado, que a mim me parece muito interessante e didático para se compreender como o espaço geográfico se aterriza por meio do território usado. E aí temos outros problemas que involucram o desconhecimento da categoria espaço geográfico e de sua simbiose, sua transformação, sua relação com o próprio território enquanto hecho e também conceito, ou o paisaje como hecho e também conceito.
Isso aparece muito claramente em los estudios de medio ambiente y sustentabilidad, donde el medio ambiente y la sustentabilidad son metáforas, aparecem como metáforas del discurso político ideológico. E falta, vai dizer Maria Adélia de Souza, que é uma contemporânea de Milton Santos, também em Brasil, uma grande geógrafa. E se alguém trabalha com questões de meio ambiente, recomendo que busquem Maria Adélia de Souza, o artículo Medio Ambiente e Sustentabilidade, las metáforas del capitalismo. Para quem trabalha com questões de sustentabilidade e meio ambiente, é um texto obrigatório. Maria Adélia de Souza, Medio Ambiente e Sustentabilidade, las metáforas del capitalismo. Está em português. Meio ambiente e sustentabilidade, as metáforas do capitalismo. Porque neste texto ela de hecho vai ensinar que falta a geografia um discurso epistêmico sobre meio ambiente, um debate ontológico sobre a sustentabilidade em el contexto do capitalismo. E vai dizer que estamos confundindo terra e el mundo. Há uma confusão entre que é a Terra, o planeta, e que é o mundo, para a geografia, para os geógrafos. É um debate interessantíssimo que vai ser Maria Adélia de Souza, explicando a necessidade de incorporar uma dimensão epistemológica e ontológica do espaço geográfico para se compreender o próprio movimento do mundo. E que, em nossas investigações de maestria ou de doutorado, desde um recorte específico, de um caso específico, devemos totalizar para alcançar este mundo. O mundo, decía Milton, está em los lugares, pero el exercicio de encontrar el mundo en el lugar es un ejercicio geográfico, es una cuestión de método en geografía. Y si desconozco los métodos filosóficos, tengo más dificultades de operar este movimento, aprender este movimento, que sea la dialéctica, que sea la hermenêutica, que sea la fenomenologia, que sea el existencialismo, depende de la mirada, depende de los intereses, de la formación del sujeto investigador. Bueno, já he comentado que la observación, la teoría, hay la observación, hay la teoría y hay la retroalimentación empírica y teórica en el movimiento o en la investigación geográfica. La teoría instiga a romper la constatación inmediata por su propio progreso. O sea, el conocimiento que detengo ao ir ao trabalho de campo é um conhecimento que, desde o momento que salgo a campo, este conhecimento já está não sei o termo seria como deshaciendo. Sí, deshaciendo o desplegando. Sí, puede ser. Sim, este conhecimento já está se deshaciendo e se reconstituindo. Por ello, não podemos ir a campo com verdades absolutas desde o ponto de vista teórico ou conceptual. Bueno, Scarlato me ensinou isso em el doutorado, por exemplo. Eu trabalhava com políticas públicas espaciais em cidades coloniais de Minas Gerais, em Brasil. Bueno, e involucrado com a dialéctica e o marxismo e uma geografia crítica radical neste momento. E um dia, em tutoria com Scarlato, ele me comentou: Everaldo, mira, estás trabalhando com uma cidade colonial, uma cidade patrimônio de la humanidade, uma cidade onde não é solamente a mercancia lo que conduce a produção do espaço urbano. Estás trabalhando com uma cidade onde há 500 anos o arte barroco
contribui para a produção dessas periferias. Ou seja, há uma dimensão del simbólico, há uma dimensão simbólica que se agrega à lógica da mercancia e que produz esse espaço como totalidade urbana. E aí estava minha tese, não? De doutorado, na perspectiva de leitura do espaço urbano em uma ótica dialéctica fenomenológica. E desde então manejo os dois métodos de uma maneira simultânea, reconhecendo os limites da dialéctica e os limites da fenomenologia existencialista e do existencialismo fenomenológico para compreender as dinâmicas que a mim me interessam. Además, temos que reconhecer os limites de los métodos. Bueno, alguns podem dizer que trabalham na perspectiva eclética, pero comento, o grande problema não é o ecletismo. O grande problema é não assumir o ecletismo e operar na investigação em uma postura eclética não assumida. Porque se não assumimos o ecletismo e trabalhamos com diferentes conceitos de matrizes filosóficas distintas, aí sim temos um grande problema. Porque não vou reconhecer os limites de cada abordagem. Se a realidade é complexa, temos que trabalhar em uma perspectiva de complexidade, reconhecendo os limites de cada conceito ou os limites do conceito que manejo. Para quizás buscar tomar prestado em uma outra abordagem determinado elemento, pero anunciar que estou tomando prestado aquele elemento de uma outra abordagem que também tem limites, pero de maneira assumida e clara. Por exemplo, se trabalho com Marx e trabalho com Sartre, sabemos que Sartre vai a Marx para proponer seu existencialismo. O existencialismo sartriano é um existencialismo de base marxiana. E tenho que saber, tenho que ler para saber que existe essa relação. Lo mesmo passa entre Heidegger e Merleau-Ponty. Há limites da fenomenologia heideggeriana que Merleau-Ponty vai superar. Desde a perspectiva do ser, do espaço mesmo, por exemplo. Porque há uma ontologia espacial em la obra de Heidegger, em la obra de Merleau-Ponty, pero com uma perspectiva que cambia, e que cambia completamente de Sartre, por exemplo. E quando manejo esses autores juntos, tenho que ter consciência de los limites de cada um desses autores. Então, por que comento isso? Porque em la geografia cultural se maneja o espaço em uma perspectiva fenomenológica, existencialista, hermenêutica e etc. E os autores estão manejando os conceitos a partir de matrizes filosóficas que às vezes dialogam, que às vezes não se dialogam. Lo mesmo passa em la geografia crítica. E además, há muitas geografias críticas. Há distintas geografias críticas. Há geografias críticas onde a vertente radical, marxista radical, impera. Há outras que não. A própria geografia humanista é uma geografia que busca superar a impossibilidade ou essa perspectiva dura da própria geografia crítica. Eu creio que a geografia humanista é uma perspectiva que busca superar questões de ordem simbólica e cultural que, por muito tempo, os geógrafos críticos não han trabalhado. E temos um grande desafio e uma grande pergunta.
que hacemos todos nosotros en nuestras investigaciones en licenciatura, en maestría, en doctorado, en postdoctorado, como investigador. Como capturar el movimiento del espacio? Essa é uma pergunta clave em nossas investigações. E é isso que intento ensinar a mis estudiantes em los trabajos de campo. Não é por la teoria, é desde lo empírico. Como capturar o movimento do espaço? Por meio de flashes, o momento de la interação sociedade-naturaleza. Isso está nesse artículo. Se explica isso nesse artículo. Por la indissociabilidade de variáveis generadoras de las contradições inerentes, como la intencionalidade, la política e la técnica, promotoras de uma vontade absurda del espaço. Não basta mirar um paisaje e descreverla. Não basta manejar os documentos que correspondem ao ordenamento do território municipal, distrital, nacional. Como capturar o movimento do espaço? Essa é uma pergunta clave para nós outros em nossas investigações. E não há uma receita para isso, ou seja, não há uma fórmula prévia para isso. Depende de seu histórico com a geografia, depende de seu conhecimento de la epistemologia, de la teoria. Porque desde lo empírico vas activar aquilo que conhece de la geografia. Não é o contrário. Ou seja, obviamente que vamos a campo com pressupostos teóricos, vamos a campo com prejuízos epistêmicos. Isso é grave. Ir a campo com prejuízos epistêmicos é grave. Bueno, eu imparto teoria e método em doutorado e la maestria. Eu não puedo, em hipótese alguma, ensinar a mis estudiantes solamente a dialéctica, o existencialismo e a fenomenologia, porque manejo. Não. Tenho que ensiná-los a hermenêutica. O neopositivismo também. O estruturalismo, as matrizes filosóficas e como os geógrafos estão manejando esses métodos internamente na geografia. Não corresponde ao método por lo método. Sino devemos compreender como estamos operando o método em geografia. Porque pensar e operar a natureza em si como um ente à parte da sociedade dicotomizada é abstrair a realidade geográfica. Isso é grave. É abstrair a realidade geográfica da técnica e do território. Ou seja, quando uno trabalha, por exemplo, questões de geomorfologia, hidrologia, sensoriamento remoto, etc., etc., etc. Se elabora cartografias, representações do espaço geniales. E devemos sempre perguntar como se opera a natureza nessas investigações. Se abstrai a realidade geográfica quando lo geométrico, lo cartesiano, é o que vai definir o espaço geográfico em nessas investigações. Temos uma questão a pensar. São investigações importantes, pero essas representações, esses resultados da dicha natureza natural, correspondem ao primeiro momento da investigação. Falta aí o salto para se compreender e operar o próprio espaço geográfico. Então, os paisajes são sínteses do espaço total. E aí está uma questão clave para seguir em nossa charla. Ou seja, a geografia é uma subtotalidade, é uma ideologia de lo cotidiano expressada em la apreensão de la espacialidade de valor relacional contenido em lo real. Ou seja, há interações. A geografia é uma só subtotalidade del cotidiano vivido, experienciado e que se apreende desde a espacialidade.
la propia geografía como ontología, o sea, la propia geografía, el ser del espacio es geográfico. El contenido del espacio es geográfico. Estamos en búsqueda de entes geográficos. E se não manejo isso, eu não sei se hago geografia ou o que hago. São questões cruciais, centrales para se desenvolver qualquer investigação em geografia, em qualquer área, qualquer tema. São preocupações centrales. Para a geografia, a natureza do espaço, então, é interaccional, de correspondência técnica. Por ello, conducida por intencionalidades, porque se para a geografia a natureza do espaço é interaccional e de correspondência técnica, nossas investigações são importantes porque vamos descobrir as intencionalidades involucradas com as técnicas que hacen de uma paisagem lo que se apresenta, que hacen de um território ordenado tal como identificamos. Porque tem uma base política, pero não olvidemos, tem fundamento existencial. Isso para mim é crucial. Para mim é a grande questão hoje em la geografia. Eu identifico, opero isso em minhas investigações, corresponde ao fundamento existencial correspondente ao espaço e suas interações. Isso para mim é, em minhas investigações particularmente, minha mirada é uma mirada centrada em el fundamento existencial do espaço. Porque desde aí eu não olvido, não abandono, não olvido, não negligencio a vida, a dinâmica espacial ativada por los sujeitos em carne e hueso. Eu terminei, vai sair em los próximos dias um artículo de uma reflexão sobre planeação urbana, que eu defino como planeação urbana possível, cultura, imaginário e existência. E eu vou trabalhar índices de qualidade de vida urbana, onde o sujeito é quem define esses índices. O sujeito do cotidiano é quem define esses índices de qualidade de vida urbana. Bueno, enviei esse texto para uma revista de sociologia, não de geografia. Eu estabeleço um diálogo com os sociólogos, justo para buscar elementos para proponer uma reflexão sobre a planeação urbana possível em um contexto de la planeação racional, de um racionalismo técnico que impera, que dirige a planeação urbana, que olvida os sujeitos. Sabemos que a planeação urbana, o zoneamento urbano, abstrai a vida de los sujeitos. Como vamos cambiar a realidade das cidades se estamos abstraindo as dinâmicas cotidianas de los sujeitos? Vamos seguir produzindo cidades segregadoras? Bueno, eu creio que meu tempo já está... Quanto tempo, Pedro, tenho? Bueno, falta un par de minutos para cumplir la hora, 3, 4 minutos. Para cumprir uma hora? Sí. Não, então vou seguir para terminar. Vale. Bueno, então, em síntese, para terminar, aqui é verdade, é a síntese dele. Essa fotografia é de Ouro Preto. É a cidade que he estudado em minha tese de doutorado há 12 anos. La terminei, la defendi há 10 anos. Então, o trabalho de campo e a singularidade geográfica revista em lo empírico por la dialéctica e por la investigação tem como síntese las dialécticas.
la revisión de conceptos espaciales, simultáneamente a análisis de datos espaciales. O sea, defendo de uma maneira muito clara a necessidade de sim construir, buscar, identificar dados espaciais, pero simultaneamente revisar os conceitos de base espacial. É um exercício metodológico pautado em uma dimensão do método dialéctico. La interpretación de representaciones mentales del espacio. Aquí estoy hablando del sujeto que piensa la ciudad, que piensa el territorio, que vive el territorio, el sujeto del cotidiano. Ao mesmo tempo, com esquemas explicativos del espaço, produzidos por esses sujeitos, ou produzidos por o geógrafo ou la geógrafa desde uma cartografia, ou seja, são conhecimentos, são saberes que se unem, se hundem. A explicação da situação espacial é algo eminentemente geográfico. Explicar a situação espacial, porque situação é um princípio geográfico, ou seja, explicar a situação espacial simultaneamente a uma abordagem general ou totalizante do espaço. É um exercício de método também. Essa interação entre a situação espacial e a totalidade do espaço. O trabalho de campo possibilita encontrar em su complexo a interação entre o ser del espaço e o próprio fenômeno. É genial esse exercício e, de hecho, é aquilo que creio que considero como a essencialidade do labor geográfico, ou seja, desde o trabalho de campo, encontrar o complexo da existência, donde a interação entre o ser del espaço, que corresponde, que dialoga, que é mediado por os conceitos disciplinares, está anclado com o próprio fenômeno. Ou seja, é um movimento, pense um movimento muito rápido de interação entre os conceitos disciplinares e o próprio fenômeno, donde o fenômeno nos ensina a possibilidade de revisar os conceitos. Bueno, por fim, de hecho, essa foto é um trabalho de campo em Santa Fé de la Laguna, uma comunidade indígena. Está escrita em muro, não sei traduzir, está em purépecha, efetivamente, em la região de Michoacán, em el centro de México. Então, há em Latinoamérica uma urgência em superar as dicotomias disciplinares e as confusões de método, em debater as relações essência-aparência, lógica formal, lógica concreta, razão, emoção, sociedade-natureza, teoria e empiria. São questões clave. Básicas, diria que primárias, essenciais da investigação geográfica, fundamentales da investigação geográfica. Então, devemos ensinar aos estudantes que a teoria não tem um fim em si mesma, sino volcar-se em la solução de problemas de las pessoas em lo cotidiano. Ou seja, efetivamente devemos reconhecer que a teoria é o grande potencial para o cambio social. A teoria geográfica, o conhecimento geográfico, estou seguro de que o conhecimento geográfico é uma clave essencial para superar as desigualdades socioespaciais. Bueno, é uma síntese de pouco de lo que penso em relação a la geografia e o método de geografia. Agradeço muito a atenção de ustedes e me quedo atento às perguntas e espero poder dialogar pouco mais com ustedes. Gracias, muchas gracias. Bien, Everaldo, muchas gracias a ti por tu presentación, por tu tiempo. Dejamos abierto entonces un espacio ahora, vamos a hacerlo pues muy coloquialmente, levantan la mano y pues hacen la pregunta, ¿te parece? Directamente para no escribirla y simplemente, pues, sí, es mejor, una mejor idea escuchar
las observaciones, inquietudes que pueda haber entre los estudiantes de la maestría, del pregrado incluso, los colegas profesores y también los estudiantes del doctorado. Entonces, bueno, queda abierto el profesor para escucharlos. No tantos. Bueno, entonces voy a hablar más. Espérate, aquí hay una inquietud de Lina Roballo, geógrafa, en primer lugar, y luego de Juliana. También, dale, Lina. No se te escucha, Lina. No, el micrófono está fallando, Lina. Si quiere, entonces le damos la palabra a Juliana, mientras Lina recupera el sonido. Juliana, por favor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Juliana. Déjate ver la cámara. ¿Tienes cámara? Sí, sino que estoy en pijama. Ah, bueno. Bueno, dale. Bueno, mi pregunta es relacionada con la parte de la ontología espacial. Me causa mucha intriga sobre todo la palabra ontología y lo que tiene que ver con el ser del espacio. Empezando desde la cuestión de que la pregunta del ser, pues ya, o sea, ¿qué es ser? Ya viene con una cosa muy profunda, de hecho lo plantea Heidegger en El ser y el tiempo, en su libro, entonces sí me gustaría como que me aclararan un poco más sobre lo que es la ontología espacial y si lo, lo del capturar el movimiento del espacio tiene que ver con esa mirada ontológica. Gracias. Sí, Gracias a ti, Juliana. Juliana es estudiante del pregrado, Everaldo, de Geografía. Y también, si quieres, hacemos la pregunta de una vez de Mayra Alejandra Prado, que ella es licenciada en Ciencias Sociales y es también geógrafa. Y luego seguimos con Lina. Adelante, Sí, Mayra. buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tocarme la palabra. Yo tengo como una curiosidad y es que el profesor ha tocado pues como un debate que siempre ha estado en la geografía, ¿no? Que es el tema de esa o sea, cómo operar el concepto de espacio geográfico y cómo esto a través, o sea, como en algún momento siempre estamos pensando en que estamos haciendo geografía y realmente no la estamos haciendo. Entonces yo creo que eso es como una cuestión existencial de la geografía que no ha resuelto, ¿no? Y que de alguna manera con estos debates uno trata de encontrarle como alguna salida a este tema de cómo operar, ¿no? Y cómo instrumentalizar y cómo traer realmente a la realidad esos conceptos de la geografía que son tan complejos, como el espacio geográfico, el territorio, cuando se nos habla de hecho espacial, de hecho territorial. Entonces es un poco complejo y empezamos como a divagar y cómo realmente vamos a operar esos conceptos como tal. Entonces la curiosidad como tal es cómo hacerlo visible y real, práctico en una investigación geográfica. Para no derivarnos a que no estamos haciendo geografía, sino sociología, antropología, y estamos como divagando existencialmente sobre esas otras disciplinas que no son propiamente geografía. Entonces queda como esa espinita, ¿no? ¿Hasta qué punto nos damos cuenta y somos conscientes de que estamos haciendo geografía y no otra ciencia social? Entonces, otra cosa que me llamó la atención es cuando usted habla de desnudar, ¿no? De desnudar esas contradicciones del espacio. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros hacemos a través del trabajo de campo y hacer el trabajo real de la geografía, el desnudar esas realidades espaciales y esas contradicciones? Entonces, es como eso nomás, ¿no? Bien, muchas gracias, Mayra. Si te parece, Everaldo, le damos la intervención otras 2,
O si quieres responder a esta, no sé cómo tú prefieras. Yo creo que es mejor porque son complejas. Vale, entonces responde estas dos y entonces sigue Juliana y Hasney, ¿vale? Gracias. Yo creo que es posible juntar las tres cuestiones en una respuesta. O sea, tenemos una cuestión que es ¿qué es el ser del espacio? ¿Sí? O qué representa, o qué significa el ser del espacio. El cómo operar el concepto de espacio geográfico que plantea Nayara y cómo hacer práctico ello. Y esa cuestión del desnudar la realidad. Yo empiezo por el final. Esa lógica, lo que comento como la necesidad de desnudar la realidad. Primero, nosotros acercamos de la realidad, nos acercamos de la realidad espacial, pero nunca alcanzamos la realidad espacial. Jamás alcanzaremos esa realidad. Nosotros nos acercamos de la realidad. ¿Por qué? Porque el espacio es movimiento. El espacio es movimiento. El espacio siendo movimiento, estamos sempre em búsqueda de la respuesta de los problemas que planteamos en nuestras investigaciones. Por ello, la cartografía cambia, porque el espacio es movimiento desde un punto de vista empírico. El territorio ordenado es el movimiento, representa el movimiento del propio espacio. Entonces, essa necessidade de desnudar a realidade é para cercar dessa realidade. E como fazer prático essa dimensão de operação do espaço geográfico? Primeiro, desde lo empírico, tendo a capacidade de acercar de lo aparente e buscar por meio de lo aparente a essencialidade que corresponde ao próprio espaço geográfico, ou seja, por meio do aparente, capturar o movimento do espaço. É um grande reto, um grande desafio geográfico, ou seja, e quando eu me acerco deste movimento que corresponde ao hecho, ao fenômeno, ao hecho paisaje, ao hecho território, eu puedo capturar este movimento se reconozco a força del conceito paisaje, del conceito território em tanto processo. El paisaje hecho e el paisaje conceito são processos. El território hecho, el território conceito são processos, processos históricos. Por ello, sou movimento. E nesse aspecto, se me acerco del movimento, deste movimento, e capturo um momento, porque em minha maestria, em meu doutorado, em minha investigação, lo que captura é um momento deste movimento. Por meio da cartografia, por meio de los mapas mentales, por meio da síntese investigativa, os resultados da investigação revelam, então, um momento do movimento do espaço total. Por ello, se eu, professor Pedro, Juliana Pérez, Lina Robaio, os que estão vendo aqui, Jasney, Johanna, estudamos determinada Cali de Bogotá. Nós outros estamos estudando uma única Cali de Bogotá. Pero, Dr. Pedro, los demás que comento, cada uno de nosotros tendremos condições de capturar um determinado momento deste movimento à la luz del arsenal que cargo, arsenal teórico que conozco que cargo. Ou seja, o resultado será distinto para cada um de nós outros. Em alguns momentos podem se acercar, em outros podem se alejar, justo por la experiência que temos. E juntos, trabalhando juntos, por mais que tengamos resultados separados, depois juntos vamos nos acercar todavia mais desta realidade, para pensar como é complexa essa realidade. Cada um de nós outros, em nossas investigações,
alcançamos um resultado que pode ser distinto estudando um mesmo caso. Justo por essa complexidade que corresponde ao espaço geográfico como movimento, porque de repente eu vou capturar um momento específico que Pedro não lo captura, captura outro momento deste movimento. Dou esse exemplo para que pense na complexidade que é trabalhar geograficamente qualquer hecho ou fenômeno. O problema em geografia não são os temas que trabalhamos, sino a maneira como abordo este tema. Então, que pasa que estamos em búsqueda de hechos espaciales, territórios ordenados, paisagens produzidas. Alguns vão falar em produção do espaço. Eu não manejo esta perspectiva de produção do espaço, sino produção do paisagem, justo para respeitar a dimensão do espaço geográfico como categoria de pensamento e não confundir. Porque sim, se habla na produção do espaço urbano, está bem. Pero a produção do espaço geográfico não existe. Não pode existir, porque estarei banalizando a possibilidade de alcançar esta ontologia, porque a ontologia é exatamente a questão ontológica corresponde à geográfica, corresponde à búsqueda del ser del espaço, del contenido del espaço. Essa perspectiva que corresponde à essencialidade, à natureza do espaço. É muito complexo. É uma questão ontológica porque é uma questão filosófica. A epistemologia e a ontologia são dois ramos da filosofia. E sendo a filosofia a madre de las ciências, em las ciências humanas, antropologia, sociologia, geografia, a política e etc., manejamos ontologia e epistemologia. Aqui vê o seminário de epistemologia. Vê que há uma pessoa, não aparece o nome, que é do seminário de epistemologia. Ou seja, temos essa preocupação efetivamente com a epistemologia, que corresponde à dimensão da teoria do conhecimento, pero del conhecimento geográfico se trabalho com epistemologia da geografia, que vai buscar se acercar da discussão, do debate, da teoria do conhecimento, a lógica da produção do conhecimento em geografia. A ontologia estará preocupado exatamente em buscar e se acercar do movimento que corresponde ao ser, a essencialidade do ser do espaço em geografia, ou do espaço geográfico. Um trabalho que está involucrado com a perspectiva cartesiana, instrumentalista, tiende a olvidar de la ontología y de la epistemología. Bien, Everaldo, le damos paso entonces a las otras dos preguntas. Por favor, Juliana Roballo y luego Hasney. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al maestro por estar compartiendo todos estos saberes y todo este legado que evidentemente nos ponen en una situación de reflexión, ¿no? A partir de lo que usted llama esas intencionalidades geopolíticas escalares que se expresan en estos espacios y que requieren salir un poco, como usted lo denomina en su trabajo, de ese positivismo y huir un poco de estos instrumentalismos. A mí me llama profundamente la atención porque yo soy geógrafa de profesión y ahorita me encuentro en el doctorado de educación estudiando un poco la enseñanza de la geografía, y en tiempos de pandemia lograr acotar estas reflexiones es una cosa que pues evidentemente tenemos que buscar intersticios para poder llegar allí. Yo pienso cuando usted habla en las comunidades del suroccidente colombiano, en los NASAs, cuando dicen el territorio entra por los pies. Fíjense esta analogía tan interesante en donde yo no puedo construir
un análisis geográfico, porque sí, a través de mi computador y mi ArcGIS, ¿sí? En esa relación me llama profundamente también la atención como maestra universitaria de geografía, la construcción de sujetos en geografía a través de los perfiles profesionales. Por ejemplo, hoy la Universidad de Massachusetts está diciendo para los licenciados en geografía que serán deseables para el mercado porque conocen las tecnologías geomáticas y de sistemas de información. ¿Dónde quedamos entonces con estas apuestas? ¿Dónde quedamos desde la perspectiva Foucaultiana, por ejemplo, en esa construcción de subjetividades, en esas tecnologías del yo, que nos aproximen entonces a estas ontologías propias de esos espacios y que nosotros como geógrafos podamos hacer geografía? Es un poco, lo pongo no para que me lo contesten, sino un poco para detonar la reflexión a propósito de que un campo y una ventana abierta, digamos en términos de empleabilidad, al menos en Colombia y en América Latina, pueden ser los sistemas de información. Pero ¿cómo aproximarnos, por ejemplo, a poder hacer series cartográficas, poder utilizar coordenadas geohistóricas y no dejar el mapa muerto y la geografía inútil? Muchas gracias. Gracias a ti, Julián. Perdón, Lina. Muy importante reflexión, Lina. Muy bien. Le damos la palabra a Hasney. Por favor, Hasney. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, profe da Costa. Muchas gracias por estar aquí. Digamos un poco, esto le deja a uno todo un revuelo, pero tratando de poder como incorporar o comprender un poco más esta complejidad, acercarme un poco a esto, que es en últimas lo que también se pretende desde la geografía, es entonces esa discusión que se da para comprender esto de la relación de la teoría y la práctica. Es entonces entenderla desde una dimensión horizontal, es decir, donde no es la teoría que buscamos enchutar, si lo decimos de esa manera, o conectar de manera abrupta a una realidad, sino que es una relación dialógica que conversa, ¿cierto?, y que de alguna manera invita entre ese ejercicio de la investigación a que, como usted lo planteaba allí, desde el método, desde la teoría, desde los conceptos, los procedimientos, es decir, un diálogo constante que de entrada nos hace la pregunta, bueno, ¿cómo me estoy relacionando? ¿Cuál es esa relación? Le decíamos ahora en la sesión con el profe Pedro, esa relación del investigador y el fenómeno a tratar de entender o comprender, ¿sí? Y si eso se puede comprender desde la filosofía con este planteamiento que sea de la praxis, ¿no? Entendida como esa relación entre la teoría, la reflexión y la acción, ¿sí? Es decir, me llamó mucho la atención en su texto cuando cita, el método es un arma social y política, exacto, ¿no? Entonces, una filosofía es práctica, ¿sí? Y cómo esto genera conocimiento, y al generar conocimiento, pues se da una acción de transformación. Es decir, allí yo plantearía entonces una relación, como usted lo plantea en su estudio, geografía crítica, pero radical, pero también conversando desde la fenomenología. Y bueno, ¿y cómo hace esto para ser transformador? No solamente desde la academia, es decir, si estamos en esa relación con ese fenómeno a estudiarlo, se llama así, pero cómo me incorporo y cómo también eso se devuelve, esas reflexiones que se han traído, que se han reflexionado con los sujetos, con los agentes, con esa relación, interacción con ese paisaje, con ese espacio, y cómo se devuelve ese saber, ¿sí? Ese saber construido. Y ahí va mi siguiente pregunta, reflexión, y es que usted bien ahorita desarrolló, pues me daba también vueltas allí, lo del territorio, el paisaje, como concepto y hecho, ¿sí? Podríamos entonces plantear que el hecho sería también tratar de conversarlo con Bourdieu, cuando plantea que la práctica en ese sentido puede ser algo de lo que hacemos y no somos conscientes de que hacemos, es decir, cómo se recupera en esa reflexión
conceptual, esto que hacemos en el territorio, esto que acudió ahorita Lina allí y decía cómo el territorio concebido, pensado, vivido, sentido, que entra por los pies, o sea, esto que hacemos comúnmente entre las comunidades se puede reflexionar y se puede conversar y devolver a su vez, o sea, en relación con esto que plantea Bourdieu, la práctica, ¿no? Que es una práctica inconsciente y consciente, ¿no? Podría ser, no sé, es Sí. como la reflexión. Bien, gracias. Sigue, profe. Gracias. Gracias. Lina sigue en línea. Sí, Lina y Jasney. Lina y Hasney. Sí, bueno, gracias por los comentarios. Es interesante, estas observaciones son muy interesantes, sumamente porque hace más de un siglo, la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, viene denunciando la dimensión del instrumentalismo y esa racionalización técnica de la sociedad. Isso hace un ciclo, más de un ciclo, essa denúncia de um racionalismo que, como comentava, impacta a planeação, está em nossa vida cotidiana. Estamos capturados por la pantalla del celular, estamos ubicados, estamos georreferenciados porque somos potenciais consumidores. Os professores em Latinoamérica, hoje, em parte ou nas maiores universidades de Latinoamérica, se não produzem 2 artigos indicados em Scopus, não mantêm seu trabalho por ano. Há universidades que têm essa lógica e caminhamos para esta lógica em todo o continente, porque esta é a lógica desenvolvida pós-Bolonha em los anos 2000, o Pacto de Bolonha. Por que estou falando de isso? Porque, Lina, quando comentas que efetivamente é o SIG que dá trabalho aos estudantes, isso se passa em Brasília também. Mis estudantes entram na geografia para ganhar uma plaza em algum dos ministérios federais, em alguma das agências estatales. Está bem, está muito bem. O grande problema é a maneira como este conhecimento geográfico é operado. E como geógrafos ou geógrafas, temos a obrigação ética e moral de discutir com nossos estudantes a geografia. El SIG não é a geografia. Por mais que el SIG estou de acordo, por mais que ele siga a geomática, sejam os instrumentos que empleam a nossos estudantes, são esses instrumentos que fazem a guerra. É este conhecimento racional que produziu o nazismo. Foi esse conhecimento racional que produziu Hiroshima e Nagasaki. É este conhecimento racional que sigue em Latinoamérica produzindo a miséria. É a geomática e el SIG que estão instrumentalizando a ocupação de los territórios indígenas. Ou seja, o território entra por los pies. Maravilhoso, hermosíssimo. Em verdade, esse território que entra por los pies está em peligro. Está em risco. Justo por la força e la intencionalidade e la maneira como se manuseia, como se manipula la geomática. Como se manipula la cartografia, ou como a cartografia pode ser manipulada, melhor dizendo. Mira, as técnicas cargam um contenido político e não podemos olvidar disso.
Las técnicas cargam um contenido político, uma intencionalidade política. Em nossas investigações, é exatamente isso que estamos questionando. E como professor de geografia, eu creio que tenho o dever moral em minhas classes, com meus estudantes em Brasília, ou em Colômbia, ou em México, ou em Cuba, ou em qualquer parte de Latinoamérica, em especial, de fazer essa denúncia, de que estamos olvidando a geografia em nome do SIG, em nome da geomática. São importantes. São instrumentos analíticos, são instrumentos para a análise, mas não são a geografia em si. São fundamentais, estão empleando. Sim, que vamos fazer? Não podemos cambiar essa realidade, sino por meio de uma reflexão para que nossos estudantes, e aí é minha utopia, de que os estudantes que passam por classes comigo carguem, de hecho, o desejo, a utopia de fazer uma outra cartografia, de fazer uma cartografia do movimento, de fazer uma cartografia da resistência, de fazer uma cartografia da denúncia. E, desde dentro da máquina estatal, que tenham o conhecimento, quando esteja empregado no setor privado ou no setor estatal, e sim, que ojalá tenham um emprego, e que quando llegue aí, tenha o poder de convencimento da necessidade de apresentar concretamente, por meio da cartografia, o movimento do espaço, o movimento concreto, com as desigualdades, com as diferenças, e que nas escolas, com nossos niños, tenhamos condições concretas, efetivas, de estimulá-los a pensar su barrio de vida, de experiência, dentro dessa óptica, mas allá de los instrumentos, sem negar os instrumentos, sem negar radicalmente os instrumentos. Bueno, depois eu tendrei em alguns dias esse texto Planificação Urbana Possível, Imaginário, Existência e Cultura, que depois envio ao professor Pedro para que comparta com vocês, porque é uma síntese dessa questão das técnicas, do racionalismo técnico e o poder do sujeito delante desse racionalismo técnico. Ou seja, o que Jasney comenta sobre o método como uma arma política é a resposta a lo que comenta Lina sobre essa força dessa geomática de seguir e como seguir com isso em um contexto em que são esses elementos que empregam nossos estudantes. É ensinar a los estudantes que o método é uma arma política. Efectivamente, não tenho dúvida, estou seguro disso. Hasta porque os indígenas, não desde o conhecimento científico, pero essa relação com a natureza, a relação com o mundo, é uma relação metódica, indígena metódica, de um conhecimento profundo e filosófico, de uma filosofia indígena. Não a filosofia ocidental, sino a filosofia indígena. Ou vamos cargar o prejuízo de que os indígenas não têm uma filosofia, pero não estou falando da filosofia ocidental. A filosofia como o saber, o conhecimento mais profundo do ser indígena. São questões muito interessantes. Gracias por la problematización. Gracias, profesor Everaldo. Hay una pregunta en el chat y no sé si con esa podemos cerrar. Sí. Dice Javier Hernández, estudiante de la maestría en geografía, sobre la diferencia entre espacio geográfico y espacio usado, que hacía la referencia de Milton Santos sobre espacio usado. No, es territorio usado. Territorio usado era Milton Santos. Javier pregunta entre espacio geográfico y espacio usado, o territorio usado en este caso. Sí, es entre espacio geográfico y territorio usado sería. Sí. Que pasa que Milton vai dizer que o território usado é sinônimo do espaço geográfico, mientras que o território usado é a operação do espaço geográfico, porque, segundo Milton, o território usado é abrigo, o território usado é o espaço de todos, o território usado é a base da existência, porque
el território usado vai corresponder a todos os usos e a todos que usam e como usam o território. Se o espaço geográfico é a sociedade em el movimento, se aterriza por meio do território usado, compreendendo a interação simbiótica do sujeito com o território, de los grupos sociais com o território e de las corporações del capital com o território. E aí temos uma perspectiva, sim, de uma transposição didática entre o espaço geográfico e o território usado. Essa é uma questão de método geográfico, né? Muito interessante para uma tese de doutorado, para, enfim, para uma maestria ou a própria licenciatura. Se alguém tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, me envie um correio que puedo passar bibliografia e colaborar. Com muito gosto. Everaldo, complementando un poco la pregunta de Javier sobre la idea de territorio usado, ¿cómo ves, digamos, desde la perspectiva de los franceses, suizos, como Claude Raffestin, y por una geografía del poder, la perspectiva que introducen de territorio? ¿No sería pues hablar de territorio usado una exageración en términos de que todo territorio es usado? ¿Cómo ves esa perspectiva desde Claude Raffestin, su noción de territorio, y la que planteabas de Milton Santos sobre territorio usado? ¿Todos los territorios no son usados? Sí. Bueno, quizás no. Si pensamos que todavía tenemos reserva de mercado, se pensar que todavía tenemos reserva de mercado em relação a muitos territórios, quando pensamos na Amazônia, por exemplo, em que perspectiva todo o território é usado? Eu creio que é uma generalização peligrosa, incluso. Ou seja, creio que há reservas estrategicamente definidas para um uso futuro. Podemos pensar assim. E essa estratégia é o que possibilita, incluso, que determina... Pensemos no território urbano, uma cidade. Pensemos uma cidade, por exemplo, em que determinados setores são intensamente usados e há reserva de mercado de territórios que estão, de setores de cidade que estão em espera de um uso futuro, agregando valor. Bueno, podemos dizer que essa estratégia de esperar que no futuro esse território seja usado já é uma dimensão de uso, não? Podemos pensar e dizer isso também, que é uma estratégia que involucra o uso. Pero quando se compara Raffestin e Milton, Raffestin vai dizer que vai trabalhar na dimensão de uma ecogênese territorial. Ele vai pensar o espaço geográfico como lo empírico. É diferente. A abordagem de Raffestin do espaço geográfico é uma abordagem do espaço como palco, do espaço como geometria. Milton não parte dessa dimensão. Há uma questão epistemológica distinta entre Raffestin e Milton Santos. Pero em alguns momentos se acercam. De hecho, quando o estudante comenta, me olvidei o nome, qual é o nome do estudante? Desculpe. Javier. Quando Javier comenta que todo território, se não todo território é usado, pero se todo território é usado, como é usado, por quem é usado, e aí é na dimensão de poder que Raffestin está preocupado em relação ao uso de território. Uma lógica de poder que involucra o uso do território. Pero Milton se acerca dessa discussão também, porque ele está pensando que o território é usado em uma dimensão de múltiplos poderes que vão do sujeito segregado, empobrecido, hasta as corporações globalizadas, globalizantes. Então, eu creio que há momentos que se acercam e há momentos que não se acercam Milton e Raffestin. Na ótica do espaço geográfico, são diametralmente opostos. O espaço para Raffestin é palco, para Milton é categoria de pensamento. Não sei se respondi, pero
Sí, gracias. Las ideas. Muchas gracias. Karina, ¿ibas a decir algo? Dale, Karina. Escribí, pero es que no sé si está bien lo que estoy escribiendo. No, dale. Pues es que el profe me hizo replantearme mucho, digamos que en el tema de la educación geográfica, cuando él habla de, pues de lo empírico, de la experiencia del trabajo de campo, y cómo uno puede, a partir de la instrumentación o de las teorías, antes de ver el trabajo de campo, cómo puede incurrir como en esos juicios o en esa mala elaboración de una práctica de aprendizaje, de enseñanza. Digamos que en mi caso, en las prácticas educativas, en esas prácticas educativas, cómo se puede incurrir en el diseño y en la elaboración de una educación geográfica o una educación de las ciencias sociales sin mirar o evidenciar los procesos territoriales, los procesos vivenciales de los mismos estudiantes y sumado a eso, pues las edades que también van, o sea, la diferencia de edades o como el contexto en el que se envuelven en la escolaridad, también puede ir cambiando. Entonces, cómo estos procesos de aprendizaje, al no tener esa práctica de campo, pues comienzan a tener brechas en la misma escolaridad de los chicos, que es en algún momento lo que le planteaba hace unas 2 horas al profesor, que era lo que yo pretendía o pretendo cambiar de mi trabajo de grado. O sea, me dejó pensando muchísimo, profe. Eso era como la referencia ahí que estaba diciendo. No es una pregunta, ¿no? No es una pregunta, de hecho le estaba dando las gracias, me estoy cuestionando, de hecho en estos momentos, siento que me sentí muy aludida a medida que hablaba y obviamente me cuestiona mucho porque pues tengo como una retractación de mi trabajo de grado por el trabajo de campo, que es con las experiencias vivenciales de los estudiantes. Y que como pues estamos con el cuento del COVID, obviamente hacer el trabajo de campo es sumamente difícil para poder, porque es que la idea me surge porque digamos que las prácticas educativas en Colombia hacen parte del multiculturalismo que hay, entonces son como las diversas zonas que existen en Santiago de Cali a partir de procesos de migraciones, bueno, de muchas cosas que han acentuado la ciudad. Y que recaen en estos colegios grandes que son públicos, que tienen una diversidad gigante, de la cual digamos que nuestro sistema, que es bastante lineal, bastante centralizado, por así decirlo, bueno, sí es centralizado, no mira esos parámetros de esos chicos, no mira las prácticas indígenas, no mira las prácticas afrodescendientes y obviamente el estar en un entorno de una ciudad comienza a fraccionar y eso también hace la pérdida de la identidad de los mismos estudiantes. Entonces, pues digamos que ahí es donde me surge, pero bueno, ahí cuestionándome, profe. Vale, sí. Gracias. Sí, Everaldo, Karina es historiadora de pregrado. ¿Sí? Es historiadora y está en la maestría en geografía, entonces lo que intenta también explicar está en el énfasis de enseñanza de la geografía, son las 2 énfasis de nuestra maestría, una es en gestión territorial y la otra en educación geográfica, digamos. Y ella había empezado su proyecto pensando en un trabajo de campo fuerte, con mucha etnografía, digamos, con los estudiantes. Ella también es profesora de un colegio, una institución educativa grande en la ciudad, y quería involucrar un grupo, el grado 10º, en cómo conciben los espacios del colegio y cómo se hace la enseñanza geográfica, y a partir de allí hacer su investigación. Entonces lo que se está replanteando es que en la coyuntura de la pandemia por el COVID-19 ve inviable, digamos, hacer un trabajo exhaustivo en campo y lo está moviendo hacia el currículo o la estructura, digamos, escolar, el libro de texto, de cómo se relaciona y cómo se establece la enseñanza de la geografía en Colombia, ¿no? A partir de algunos conceptos, pero sin ir tan a trabajo de campo. Eso era un poco el tema de ella, Everaldo, y yo creo que con esto pues vamos cerrando. Ya ha sido una jornada muy fructífera. Agradecerte muchísimo tu tiempo, tus aportes a todos los estudiantes. Yo creo que esto enriquece el ejercicio geográfico en América Latina, aprovechando estos escenarios donde podemos encontrarnos de manera muy versátil, ¿no? Por un sistema como estas videoconferencias,
y tener colegas en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, en Perú, que nos aportan sus trabajos investigativos, ¿no? Y que dejan muchos elementos para la discusión, para el análisis con los estudiantes del pregrado, de la maestría y del doctorado. Así que agradecerte mucho y ya nos seguiremos encontrando más adelante con la revista Patriter, al cual nos has invitado, y también al coloquio sobre urbanismo y patrimonialización en Guadalajara el próximo año. Gracias, Everaldo. Bueno, agradezco muchísimo por la oportunidad. Yo creo que hablar con los y las que están desarrollando investigación es siempre un gusto, porque siempre aprendemos escuchando también. Entonces, escucharlas, también seguramente cargo algunas cuestiones para seguir adelante. Entonces, muchas gracias. Y bueno, las invito a seguir la revista por el Instagram, ¿no? de la revista. Hay vídeos semanalmente. Publicamos un vídeo de un autor diferente para difundir los textos publicados en la revista. Es una revista nueva, una revista que tiene 4 años, pero estamos ya con un esfuerzo grande en Latinoamérica para difundir la revista, porque tenemos una utopía en la revista, de hecho, que es de integrarnos por un conocimiento involucrado con la ciudad, el campo y el medio ambiente, en una mirada que está más allá de la geografía. Es una revista, de hecho, transdisciplinaria, interdisciplinaria, y tenemos el objetivo de difundir las investigaciones que muchas veces, às vezes, no entran en las revistas que ya están consolidadas hace muchos años, ¿no? Y ahí o estudiante termina la maestría, el estudiante termina el doctorado, y às vezes tem muita dificuldade de divulgar seu resultado de investigação. E na revista estamos com esse esforço, neste momento, de apoiar, aportar essas investigações hechas, obviamente, com qualidade, não? Então, agradeço por la noite, me quedo pendiente em Brasília, tem meu correio, está em el artículo, meu correio, e estou à disposição. Allí copié el correo del profesor Everaldo en el chat. Por los que no tienen el artículo, también les dejé el enlace al artículo, ¿no? Por los que quieran, ahí está en el chat. Pero también está el correo, que es everaldocosta@unb.br, de la Universidad de Brasilia. Entonces, con él pueden seguir, digamos, un contacto en lo que les sea necesario. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, al profesor Everaldo, por supuesto, y a todos nuestros estudiantes, particularmente los estudiantes de la maestría en geografía. Ya nos encontraremos dentro de 8 días en otra sesión del seminario. Un abrazo y buenas noches para todos. Que estén un abrazo, bien. Cuídense. Gracias. Gracias, Everaldo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.